chegando o Natal e o combo perfeito para essa data é o batom vermelho com aquele delineado. Então vamos conferir esse tutorial? Oi gurias, tudo bem? Então vamos começar o passo a passo dessa make de Natal. Eu já estou com a pele pronta e eu usei nela a base Studio Fix da MAC NC25, o corretivo Alta Cobertura Cor 1 da Candice Berenice, o blush marrone também da Candice Berenice, ele é opaco, tá? E fica mate. Usei o blush, ele é meio cintilante, uma cor meio coral, da MAC Furly Precious. E na sobrancelha que já está feita, eu usei a sombra chocolate da Makeup Panvel. E pra quem ainda não viu o vídeo, eu já fiz correção de sobrancelha com maquiagem usando essa sombrinha aqui, então vale a pena conferir o vídeo. Agora sim, vamos para o passo a passo desse olho. Eu já passei o corretivo também Cor 1 da Candice Berenice em toda a pálpebra. Vou usar um pincelzinho de esfumar, esse aqui é o da Macrylan A10. Ele é bem fofinho, bem gordinho, com a sombrinha marrone mate da Candice Berenice. Essa aqui que ela é um marrom bem clarinho, bem areia. Pego um pouquinho da sombra, tiro o excesso e vou marcar bem o meu côncavo com ela. Movimentos de vai e vem. Tento não pressionar o pincel muito contra a pálpebra para não deixar muito marcado, tá? Muito escuro. Eu quero tentar fazer uma maquiagem mais clarinha, não tão marcada. Venho do canto interno até o canto externo. Movimentos de vai e vem. Até eu sentir que já ficou um fundinho meio marrom. No outro, mesma coisa, movimentos de vai e vem. Bem onde tem o ossinho, olha. Aí, agora eu vou pegar um pincel um pouco mais fininho, também de esfumar, esse aqui é o da Belize. Pode ver a diferença de um pro outro, olha. A cabecinha dele é um pouco menor, não tão fofa como o anterior. E agora eu vou pegar essa sombra de marrom mais quente da Candice Berenice, é um marrom terra. Pego um pouquinho da sombra marrom terra, tiro o excesso. Como ela é mais escura, eu tento pegar bem menos que a anterior, tá? E eu vou passar mais no cantinho externo até a metade do côncavo, tá? Deposito em movimentos circulares esse aqui. Pego mais um pouquinho, porque eu quero deixar bem presente aqui, bem marcante o marrom, pra ficar o degradezinho. Venho um pouquinho em direção ao meio do olho. Não tem problema se passar um pouquinho, porque depois a gente corrige. Do outro lado, movimentos circulares. Bem do canto externo ao meio do olho no côncavo. Agora eu vou voltar com o pincel anterior e vou esfumar essas duas sombrinhas, para não deixar nenhuma marcação. Posso trazer em direção ao canto interno, subo um pouquinho em direção à sobrancelha, do outro lado também. Movimentos de vai e vem, para unir bem essas duas sombras. Aí, agora eu vou usar uma sombra mais fechadinha, um marrom mais fechado, mais escuro. Essa aqui é o Marrom Dito, também da Candice Berenice. E vou usar um pincel de esfumar também. Esse aqui é o da Macrylan A11. Ele é um intermediário, tá? Ele fica entre o primeiro pincel e o segundo. Pego um pouquinho do marrom, tiro o excesso, porque eu quero a presença dele bem suave, desse tom. E vou fazer o mesmo movimento do canto externo pro canto interno. Só que esse eu vou trazer até o canto interno. Bem suave, sem apertar o pincel contra o olho.
movimentos de vai e vem. No outro lado, do canto externo ao canto interno, movimentos de vai e vem. Vou trazendo até o canto interno, marcando bem o côncavo. Pra dar aquele efeito bem marcadinho a hora que a gente abre o olho, tá? Que fica bem aquele fundinho marcado. Cuidando pra não deixar nenhuma marcação, esfumando bem. Agora eu vou pegar essa sombrinha cor nude, ela é do kit de sombras da Max Love. Ele é bem nude, tonzinho de pele, uma cor opaca de nude, tá? Esse pincelzinho é da Macrylan, é o pincel de esponja, ele é feito para aplicar sombras assim, sombras compactas. Pego um pouquinho e vou aplicar do cantinho interno em direção ao meio, até onde vem o nosso marronzinho, tá? Que a gente já esfumou. É só pra deixar uma corzinha mais uniforme aqui. E dar uma iluminadinha. No cantinho interno, vou depositando, dando batidinhas. Cuidar pra não passar o côncavo, onde a gente já marcou. Agora eu volto com o primeiro pincel da sombrinha mais clara e vou tirar as marcações aqui, ó, onde eu vou unir a sombra clarinha, a nude, com as sombrinhas marrons que eu já depositei. Movimento de vai e vem, só pra tirar a marcaçãozinha. Aí, agora eu vou iluminar essas sombras. Vou usar o iluminador cor nude da Candice Berenice, ele é um pigmento. Ele é um pozinho solto, um pigmento. E vou colocar ele no cantinho externo do olho para iluminar e acima das sobrancelhas também. Tô usando o pincel da Natura, finalização de olhos, tá? E vou aplicar bem rente às sobrancelhas, só para dar aquele iluminado. Da metade do olho para o canto externo, dando batidinhas. Agora eu venho com o outro lado, que é mais fofinho, e vou dar uma esfumadinha, só para não ficar bem marcado aquele brilho. Do outro lado a mesma coisa, vou aplicar o pigmento abaixo das sobrancelhas, dando batidinhas. Esse pigmento é maravilhoso e agora a gente vai usar também ele no cantinho interno para iluminar. Dou aquela esfumadinha para tirar as marcações. E vou depositar no cantinho interno. Uma batidinha, só para dar aquele pontinho de luz. Do outro também. Não tem problema se subir um pouquinho. Isso aí, agora eu vou dar uma esfumadinha para não ficar excesso de produto. E vamos ao delineado. E vou usar a caneta delineadora da Luisance. Tá no vídeo de recebidos da lojinha Emporius-Hoover, parceira do canal. Eu já tinha comentado antes, a caneta delineadora é maravilhosa para quem não tem tanta intimidade com delineado, tá aprendendo, então ela te dá mais precisão. É tua amiga na hora de fazer o gatinho. Eu começo sempre do canto interno pro canto externo, começo com um traço bem fininho e bem rente aos cílios. Então, eu fecho um pouquinho o olho e vou fazendo risquinhos bem fininho, bem rente aos cílios. E vou engrossando ele um pouquinho a partir da metade do olho, tá? Em direção ao canto externo. Não tem problema que não fique bem certinho, porque depois a gente volta pra desenhar bem. Cheguei ao canto externo do olho, eu venho da raiz inferior do olho, fazendo um tracinho em direção ao final da minha sobrancelha, tá? Então, demarca do finalzinho do canto externo em direção à tua sobrancelha. Puxa um risquinho. Feita essa marcação do canto externo em direção à sobrancelha, agora eu vou voltar
desse cantinho do final em direção ao meio do olho, tá? Não bem do finalzinho. E vou preenchendo, vou trazendo, tá? Vai ficar mais grossinho aqui no final. Tá grossinho? Agora eu volto pra arrumar a pontinha. Puxei aqui e vou ligar. Volto do canto interno. Arrumando o tracinho. Aí não importa, gurias, que fique desalinhado, que não fique bem retinho, porque a gente vai corrigir ela com corretivo, tá? Feito esse lado, vamos para o outro, cantinho interno, faço um tracinho fininho rente aos cílios, vou em direção ao canto externo. Do canto externo eu puxo um traço em direção ao final da minha sobrancelha, com o olho aberto. Agora eu volto do final do traço em direção ao meio do olho, tá? Volto fechando esse delineado, unindo as duas partes. Aí, agora eu vou corrigir para deixar os dois igualzinhos, tá? E pra finalizar esse gatinho, eu vou usar esse pincel da Macrylan, linguinha de gato, é o pequenininho, tá? Com corretivo, alta cobertura cor 1 da Candice Berenice. E eu vou desenhar mais esse gatinho, dar uma finalização pra ele. Do cantinho externo, bem rente ao delineado, eu vou fazer um traço, ó. Puxando em direção à sobrancelha. Daí vai sair todo o excesso do delineado, se ficou meio imperfeito, vai sair, ó. Eu puxo bem em direção à sobrancelha, tá? Com o dedinho vou espalhar bem embaixo pra não ficar nenhum restinho de sombra. Como eu disse que não tinha problema de passar sombra porque tinha o delineado. Então aqui a gente vai dando os acabamentos dessa maquiagem. Do outro lado a mesma coisa, do canto externo, bem rente ao delineador, eu vou puxando em direção à sobrancelha. Esse truque do corretivo com o pincel linguinha de gato é que vai dar aquele acabamento, tipo, a expert no delineado de gato, tá? E é isso, deixando os dois iguaizinhos, dando acabamento, deixando eles bem fininhos na pontinha. Feito isso, vamos para a máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui da Tango, que é efeito 4D, também recebida da loja Empórios Uber, parceira do canal. Vou usar nos cílios superiores. E vou aplicar os cílios. Eu vou usar esses aqui da marca Belize. Ó. O número dele é 817, tá? Pra quem quiser. Vou usar a colher de cílios da Candice Berenice também. Ela é branquinha, mas fica incolor quando seca. Eu coloco sempre um pouquinho, ou na palma da mão, ou na caixinha dos cílios mesmo, um pouquinho de cola, e só vou encostando os cílios, tá? Pra não ter excesso na hora de aplicar. Tento colar o mais rente dos cílios possível. Vamos colar o outro lado. Gurias, vale a pena investir nos cílios, numa maquiagem de festa, de final de ano, Natal. Pra quem ainda não tem tanta intimidade em aplicar os cílios, vai treinando porque ainda dá tempo de aprender. Não é um bicho de 7 cabeças, é tudo um jeitinho. E só testando, aplicando, vocês vão conseguir aquela aplicação rápida e sem manchar de cola a sombra que tu já depositou, estragar o delineado. Então é prática, tá? Só testando mesmo. Faz toda a diferença numa maquiagem, no acabamento de uma maquiagem, os cílios, tá? Independente do formato
se tu gosta mais longo, mais preenchido. Aplicado os cílios, quem quiser pode retornar com um delineador só para dar um acabamento, se achou que a colinha transferiu em cima do delineado. E agora eu vou para a parte inferior. Vou passar esse lápis cor nude, também da Luisance, recebido da Emporius Uber, na cor nude, dentro da linha d'água, para destacar mesmo o delineador gatinho. Vou pegar a sombrinha marrom, que eu usei o tom mais escuro, marrom dito, com um pincelzinho fininho. Esse aqui é da Makeup Panvel. Ele é bem fininho mesmo, tá? Ele é específico para passar a sombrinha abaixo da linha d'água. Tiro o excesso e vou depositando movimento de vai e vem, bem rente aos cílios inferiores. Não venho até o canto interno, tá? Porque eu quero deixar ele iluminado, o cantinho interno. Pego do canto externo bem rente ao delineado. Vou pegar a sombrinha preta, essa aqui é da Vult MA08. É um preto opaco, com o mesmo pincel. Vou dar uma esfumadinha só no canto externo, para dar continuidade ao delineado. Aí, vou voltar com o pincelzinho linguinha de gato, só para tirar o excesso. Ele tá com um restinho de corretivo do que a gente tinha aplicado, então é só dar uma passadinha mesmo. E vou usar o rímel nos cílios inferiores, para dar um acabamento também. Aí, o olho era isso. Agora eu vou dar uma corrigida nas minhas olheiras, que caiu um pouquinho de sombra. Com o corretivo 01 também. Pego o meu pincelzinho linguinha de gato e vou misturar um pouquinho da minha base, para não ficar muito claro, tá? Cuidado para não atingir o esfumadinho da sombra que a gente já aplicou, tá? É só para tirar o excesso de sombra que cai. E agora vocês vão entender porque eu fiz um olho mais discreto, com sombrinhas opacas e com um brilhozinho também discreto, um pigmento nude que não vai chamar tanta atenção. Porque minha maquiagem de Natal é com batom vermelho. Sim, é um batom vermelho. Esse aqui é o Lady Danger da MAC. Ele é uma cor bem viva de vermelho, bem aberto, tá? E ele tá feio assim porque eu aplico com pincel, tá? Pra ter mais precisão na hora de contornar a boca. Eu quis trazer uma proposta diferente, um olho bem delineado e um batom vermelho, que foge um pouco das maquiagens que eu uso. Primeiro eu contorno com batom. E vou preenchendo. Batom vermelho, o tom fica a critério de cada uma. Eu prefiro tons mais abertos, mais vibrantes no verão. E tons mais de vinho e fechados no inverno. Então, como Natal, todo mundo já tá meio que bronzeado, em clima de praia, vale a pena investir num batom mais vermelho aberto. Esse batom que eu escolhi, ele é cremoso, mas é efeito mate, tá? Então ele transfere bem pro pincel, mas deixa na boca um efeito mate. Não tem problema se passar um pouquinho do contorno, porque depois a gente vem com um corretivo e desenha bem o formato da boca. Aí agora vem com o meu pincel linguinha de gato com a base que eu já estou usando para não ficar diferente. E vou desenhar minha boca. Para tirar qualquer manchinha e excesso.
também dá aquele efeito de boca um pouquinho maior, sabe? Mais volume a boca, fazendo esse contorno. Que já dispensa o uso do lápis também, pra quem não tem. Agora vamos para o iluminador. Uma maquiagem para Natal não pode faltar um pouquinho de brilho também, né? Maquiagem de festa de final de ano, toda a família reunida, tem que arrasar. Vou usar esse iluminador da MAC, ele é dourado. Ó Darling é o nome da cor. Eu amo iluminador em tons mais dourados do que tons de pele, tá? Que dá bem aquele efeito glow, aquela pele bem bonita de Instagram, sabe? Passo também um pouquinho aqui no vizinho da boca. E no topo do nariz. Make pronta. Aquele olho bem delineado, o destaque da maquiagem não fica pra sombra ou pro glitter, fica pro delineado e pros cílios. E o batom vermelho, que tem tudo a ver com Natal, né? E aí, gurias, gostaram do resultado da make? Então curtam o vídeo e deixem nos comentários. E não esqueçam de marcar as suas produções com o hashtag canal da Lari, tá? Porque ainda dá tempo de treinar esse delineado pro Natal. E a aplicação dos cílios também. Espero que tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.